Hoje, mais um dia, estamos aqui, nesse cantinho de amor, de paz, nos fortalecendo mais um sábado, nos dando essa certeza de que é o nosso cantinho de fortalecimento na nossa fé e na nossa vida. E Tamara, por favor, você pode ler hoje, que é 17 de dezembro. Você pode, por favor, ler a nossa página de leitura? Com certeza. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal de casa. Vamos lá. As sombras. As sombras recaem sobre a humanidade no campo moral. Nada mais são que a ausência do evangelho nos corações das criaturas. Daí, a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que sem o espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudesce, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia, por meio do próprio exemplo, na prática dos ensinos evangélicos. Se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venham a nascer dos nossos próprios corações. Graças a Deus. Por favor, Luiz, você pode dar a nossa fé? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso amigo, nosso irmão Miguel Arcanjo, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nessa casa de amor, conforme a canção nos diz. Obrigado a Jesus. Que possamos, no ano que vem, podermos novamente estar aqui juntinho, não fazendo igual nós fizemos esse ano, mas fazendo melhor, com mais amor, com mais dedicação. Abençoe a todos estes trabalhadores dessa casa, Miguel. Os ausentes, os presentes, a todos que fazem dessa casa, essa casa de amor. Nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nossa programação de estudo e trabalho desse período, né, mais um ano concluído de trabalho e estudo nesse cantinho de Deus. Hoje, às 9 horas da manhã, tivemos as nossas assistidas, recebemos as suas bolsas de alimento, onde ali elas levam também o alimento espiritual, a turminha da limpeza, às 11 horas. Agora, às 14 horas, nossa palestra de 25 minutos com o Marcos Jordão, tema Jesus. Terça-feira, às 10 horas, teremos as assistidas recebendo essa cesta especial de Natal de 2022. Às 14 horas, teremos a reunião conversando com o Miguel, com a Mariene, fé
Mãe da esperança e da caridade. Isso aí. Senhora, Senhor, lembrando que ano que vem as reuniões de terça-feira serão todas às 14 horas, tá? Voltará para o horário antigo. então, não esqueçam, terça-feira agora, todo mundo, às 14 horas aqui. Obrigado, Luiz, pela informação. Pedimos reforço cada vez mais quanto a máscaras, né, as proteções contra a Covid e gripe. Nosso cantinho da saudade de hoje vai para todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, presentes e ausentes, que têm seus nomes registrados no livro de história do cantinho. Essa mensagem de hoje, né? São muitos que receberam esse amor, essa dedicação, né? Pedimos que possam, por favor, desligar seus celulares para que a gente não atrapalhe, né? O estudo e o trabalho do nosso irmão Marcos Jordão. Até 25 minutos do seu trabalho, por favor. Você vai usar. Marquinhos, dá licença um pouquinho. Eu queria aproveitar esse momento para quem não viu, assistiu o trabalho do dia 3, os 63 anos do Cantinho com a palestra do Juarez, já está postado no YouTube e no nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser conferir, é só ir lá. Então, essa divulgação já está no YouTube e na turminha do WhatsApp. Obrigado. Marquinhos, é contigo, querido. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Se por acaso alguém não me conhece, meu nome é Marcos. Diria que já me considero fazendo parte do grupo, né, já há muito tempo que a gente anda por aqui. Essa questão de pandemia aí tornou tudo de muito tempo, né? Mas a gente veio aqui agora, um tempo atrás, né? Então eu estou muito à vontade com relação a isso. E estou falando porque espero que nós possamos agora realmente bater um papo. E não tenho intenção de fazer aqui um estudo muito técnico, porque o assunto é Jesus. E a busca por Jesus, ela deve ser baseada no sentimento do amor. Pelo menos eu tenho chegado a essa conclusão durante esse tempo que o busco. E diria que não só dentro dos parâmetros, das propostas do Espiritismo, mas fui católico durante algum tempo e também trago boas pistas de lá, de como chegar a Jesus. Nós comemoramos agora no mês de dezembro, né, por tradição, por cultura, historicamente, nós colocamos o mês de dezembro como o mês da comemoração do aniversário de Jesus, querendo dizer que Jesus nasceu fisicamente. Um dia ele esteve aqui fisicamente. Talvez seja meio estranho dizer, mas já há um consenso majoritário de que Jesus pode ter nascido em muitos meses, mas não foi em dezembro. Os historiadores que buscam Jesus históricos colocam isso, e diante de alguns fatos, diante de algumas posições que são irrefutáveis por parte da ciência, os religiosos e a tradição do pensamento religioso também se curva a esses fatos, assim como recomenda o próprio Kardec, que se a ciência demonstra que o Espiritismo está em erro, o Espiritismo deve seguir a boa ciência, obviamente. Mas nós continuamos comemorando o aniversário em dezembro, mais especificamente no dia 25, até porque não sabemos, e acredito eu que não saberemos, talvez ele um dia nos diga, não sei se isso é importante. Então, é importante realmente saber o dia do nascimento de Jesus? Poderemos entender historicamente que essa data foi colocada lá no dia 25, porque antes era festejada uma celebração pagã da comemoração que rendia homenagens ao deus Baco, que era o deus do vinho,
Também a igreja aproveita uma data festiva, onde muitas pessoas estão ali reunidas, reunidas comungando de um pensamento para colocar a figura do Cristo ali e tentar popularizá-lo mais ainda, mas por esses fatos de conveniência morais, culturais, comerciais, nós simbolicamente lembramos da vinda dele aqui nesse dia 25 de dezembro. Mas será que verdadeiramente nós lembramos? Será que verdadeiramente ele nasceu? Será que ele nasceu? Porque não há dúvida de que ele não nasceu em dezembro, mas há dúvidas de que ele nasceu. Bom, houve durante algum tempo que inclusive questionasse a existência de Jesus, até o século XIX. Do século XX para cá, também corrente majoritária, os cientistas, historiadores não questionam mais. Existiu um homem chamado Jesus de Nazaré que deu origem a toda a tradição do pensamento, inclusive a formação da cultura ocidental, nós ocidentais. Não há dúvida de que ele realmente nasceu como pessoa, como personalidade. Jesus é a personalidade mais biografada de todos os tempos. E as biografias e os livros escritos contando a sua história, contando as versões, nem sempre favoráveis, elas continuam a acontecer, continuam a se multiplicar. O segundo mais biografado da história é Napoleão Bonaparte, que vem muito atrás, um segundo colocado muito lá atrás. Para quem gosta de corrida de automobilismo, de Fórmula 1, está a umas 5, 6 voltas atrás de Jesus, Napoleão II. Então, não há dúvida de que ele é uma figura muito impactante para a história da humanidade, a ponto do historiador Ernesto Renan afirmar que ele divide a história, pelo menos ocidental, em duas, antes e depois. Ou seja, ele é tão grande, ele foi tão grandioso para o pensamento, que como referência, as coisas mudam depois da vinda de Jesus ao planeta. Mas ele nasceu. Porque eu lembro, há muito tempo escutei o padre Marcelo Rossi dizendo que a comemoração do aniversário de Jesus, dia 25 de dezembro, parecia uma festa de penetra. Eu fui como penetra em algumas festas quando eu era criança, quando eu era moleque. Você entra na festa, dança, come, brinca, se diverte e não sabe quem é o aniversariante. O Natal é bem parecido. Você entra, está ali com a família, envolvido de uma certa ternura que o próprio mês de dezembro já nos traz, mas lembra muito pouco do aniversariante, ou não dá muita importância para ele. Então não seria porque exatamente ele nasceu, mas não nasceu dentro de nós. Jesus nasceu para nós? Isso é o questionamento que eu gostaria de deixar aqui hoje para todos nós. E para contribuir com essa reflexão, não pretendo aqui chegar a conclusão nenhuma, a conclusão fica para cada um de nós, até porque ele precisa nascer em cada um de nós. Venho lembrar que para nós espíritas, Jesus tem uma definição, um significado. Quem é Jesus para nós espíritas? Jesus, para nós espíritas, ele é um espírito puro. Puro. O que significa ser um espírito puro? Ser um espírito puro significa que ele percorreu todas as categorias, todas as ordens da escala espírita, proposta de maneira pedagógica, didática por Allan Kardec, no início da segunda parte do Livro dos Espíritos. O que significa isso? A ordem da escala espírita, lá a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele divide a escala em 3 ordens e subdivide em categorias. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos. A segunda ordem são os bons espíritos. E a primeira ordem, lá no topo da pirâmide, né, ele divide como uma pirâmide, estariam os espíritos puros. E Jesus é esse espírito puro, porque ele já percorreu todas as ordens da escala. Ele já passou por todas essas etapas. E para isso ele se libertou, ele se desvencilhou de todas as paixões humanas. Ele não sofre mais nenhuma influência da matéria. Ele é um espírito puro
que já aprendeu tudo aquilo que precisava aprender enquanto ser humano, enquanto principalmente no planeta de provas e expiações. Então pensemos o seguinte, como colocam lá o benfeitor Emmanuel, do livro A Caminho da Luz, e outros autores como Edgar Armon, em determinado momento, que nós não temos muito bem como dimensionar isso, mas Deus resolve fazer uma reunião com os seus espíritos, digamos assim, mais chegados. O seu ministério, aqueles mais próximos de Deus. Mais próximos não porque ele os ama mais, porque o amor não tem grau de diferença. Quem ama, ama e ponto. Mas mais próximos porque já compreenderam o que é Deus. Perceberam, conseguem estar mais próximos de Deus à medida que entendem, né, que perceberam o conceito. Então, Deus reuniu esse grupo de espíritos chamados de Cristos, espíritos crísticos. Portanto, Jesus não é o único Cristo, é o único Messias, o único escolhido. Existe todo um grupo de Cristos. Chico Xavier, certa vez numa entrevista, ele falou assim: com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente o espírito que governa a galáxia que compreende, entre vários outros, o planeta Terra, há de ser um espírito mais evoluído do que nosso Senhor Jesus Cristo. Em que essa evolução acrescenta a mais, não faço a menor ideia. Talvez nem o Chico saiba, mas por coerência lógica, né, um espírito que administra um complexo planetário maior do que Jesus, ele há de ser um espírito mais qualificado para isso, digamos assim. Não sei em que. Não me perguntem em que. Então, percebam que nessa reunião que o Emmanuel cita no A Caminho da Luz, ele reúne esses espíritos e vai escolher um, dentre outros, para ser o administrador do planeta Terra, o governador do planeta, e não só governador, é aquele co-criador, é aquele que junto a Deus vai criar o planeta do ponto de vista geológico, da formação do planeta. Onde é que eu estou querendo chegar? Isso ocorreu, segundo a geologia, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então pensemos nós, porque às vezes eu fico pensando que talvez Jesus ainda não tenha nascido para nós, talvez porque nós tentamos trazer Jesus para nós, né? Nós tentamos equiparar Jesus a nós, medi-lo pela nossa régua, e não nós vamos a Jesus, nós busquemos a Jesus. É muito mais cômodo, é natural, nós queremos que ele se achegue a nós e fica ali equiparado, e a gente confunde ele, atribuindo a ele paixões humanas que nós já não temos. Então, a gente perde de vista às vezes isso. Então, Jesus é um espírito simples e ignorante que evoluiu por toda a escala e chegou ao espírito puro. Então, 4 bilhões de anos e meio atrás, quem éramos nós há 100 anos atrás? Quem éramos nós há 200 anos atrás? Quem éramos nós há 1000 anos atrás? Tendo em vista que Allan Kardec determina que, na lei da reencarnação e da evolução, a gente só progride ou estaciona. Portanto, há 1000 anos atrás, ou nós éramos piores do que hoje, ou nós éramos iguais para aqueles que estão estacionados por 1000 anos. Não éramos piores, melhores ou iguais. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, quem éramos nós? Uma ameba. O Chico falava que ele era um verme, né? Quando as pessoas chegavam para elogiar: Chico, você é lindo, você é maravilhoso. Minha senhora, não faça isso. Eu sou a mesma coisa que um verme. Aí o Emmanuel falou assim para ele: não, Chico, o verme, ele cumpre fielmente todos os desígnios de Deus para com ele. Você está muito longe disso. E aí o Chico passou a dizer que era um subverme. Então, quem nós éramos há 4 bilhões e meio de anos atrás? Não faço a menor ideia. Não sei nem se eu existia como princípio espiritual. Não sei.
mas eu sei que Jesus já era um Cristo. Naquela época que a Via Láctea nem existia, ele já tinha percorrido todos os graus da evolução. Portanto, é uma incoerência espírita dizer que Jesus teve medo, que Jesus ficou triste, que Jesus reclamou, porque isso são paixões nossas, paixões humanas. Só para termos uma ideia da nossa posição na escala espírita, quem são os espíritos imperfeitos? Nós temos os imperfeitos, os bons espíritos que não possuem mais as paixões inferiores, eles só possuem as paixões superiores, e os puros, que não possuem mais paixões, eles só possuem sentimentos. Então, só para a gente ter uma ideia, será que algum de nós aqui sente, de vez em quando, pode ser de vez em quando, alguma paixão, como tristeza, rancor, mágoa, ódio, inveja? Se de vez em quando, não precisa ser sempre não, se de vez em quando a gente sente isso, bem-vindo à minha ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Porque os bons espíritos só sentem as paixões superiores. Então vamos pensar na paixão, tudo aquilo é um sentimento, é uma emoção que é sempre ligada à matéria, que é sempre ligada às questões físicas. Então, para nos despojarmos das paixões inferiores, nós precisamos de treinamento, precisamos de burilamento. Então, não adianta eu falar assim, eu não gostaria de sentir tristeza. Porque a paixão, o próprio nome vem de uma ideia de passividade. É como se nós nos sentíssemos passivos diante dessas influências da matéria, dessas influências externas, das nossas necessidades de autoafirmação, do orgulho, de sermos os melhores, de sermos os mais bonitos, de sermos reconhecidos. Tudo isso advém da matéria. Portanto, são as paixões inferiores que os espíritos imperfeitos possuem. Já os bons espíritos, que estão ali no meio da ordem, está tudo aqui na escala espírita, no livro dos espíritos. Eles só têm as paixões superiores, que ainda advêm da matéria, como, por exemplo, o amor. O amor como paixão, que é esse amor marido e mulher, esse amor de namorados, esse amor de parceiros que nós temos. É um amor ali ligado à nossa atração física um pelo outro. Não é o sentimento puro do amor, de querer o bem a qualquer um, indiferente de qualquer coisa que ele possa trazer de benefício para nós. A alegria quando algo nos alegra, é uma paixão superior. Sentir alegria quando algo nos alegra. Mas e quando algo não nos alegra? Quando algo nos contraria? Eu não tenho essa sensação de alegria, porque ainda é algo ligado à paixão, às coisas da matéria. Então Jesus, ele era um espírito puro, ele não tinha essas paixões. Portanto, isso é algo para nós pensarmos no nascer de Jesus dentro de nós. O nascer de Jesus dentro de nós vai ser exatamente essa busca pelo amor puro, pelo amor independente dos estímulos exteriores. Então, eu encontrei, antes deixa eu só falar para vocês que isso não é o Marcos que está falando, a questão do Espírito de Jesus ser um Espírito puro, porque há alguns questionamentos, às vezes, dentro dos próprios espíritas. Então, aqui no capítulo 15, os milagres do Evangelho, superioridade da natureza de Jesus, lá no item 2, no segundo parágrafo, ele fala assim, Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais, como homem. Porém, como espírito puro, então vejam que é Kardec que diz que Jesus é um espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais a vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então Jesus não era passivo das fraquezas relacionadas às questões da matéria que nós temos. Então esse é Jesus, um espírito
amor. Jesus é o próprio amor. Ninguém chegará ao Pai senão a mim. Ele quer dizer que ninguém chegará ao Pai senão pelo amor, senão pelo sentimento puro desse amor. Tem uma história num livro chamado Contos e Apólogos, do Irmão X, psicografado pelo Chico, intitulado No Caminho do Amor, que traz de maneira mais poética, digamos assim, essa questão de Jesus enquanto um espírito puro, completamente desprendido das paixões humanas. Então notem bem, porque vocês pensem uma coisa, Jesus ele é conhecido, muitas testemunhas dizem que ele era um rapaz muito belo, ele era um homem muito belo, e devia ser assediado. Ou a gente acha que todo mundo olhava para Jesus e já viu uma aura nele de santidade e isso trazia algum tipo de entendimento. Às vezes sim, nem sempre. A depender da maneira como aqueles o olhavam. Então conta aqui o Irmão X, no Contos e Apólogos, pelo Chico Xavier, que um dia ele, aliás, várias vezes, mas ele conta uma dessas vezes que uma mulher encantou-se por Jesus. E não encantou-se de uma maneira superior, sentimento superior. Se sentiu atraída por Jesus como uma mulher se sente atraída por um homem, natural. Ela era uma mulher muito bela, muito bonita, de grandes adjetivos, que sem dúvida nenhuma seduziria a maioria daqueles que sofressem a investida que ela usou em Jesus. Então, diz a história. Em Jerusalém, nos arredores do templo, embelezada mulher encontrou um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, ficando estranhamente hipnotizada. Ela se hipnotiza por Jesus. Se apaixona por Jesus. Tomada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica, muito alva, colocou no olhar indescritível expressão de doçura e, deixando perceber, no balanço do corpo frágil, a visível paixão que a possuíra de súbito. Abeirou-se do desconhecido e falou sussurrando. Jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor, em minha loja de essências finas. Então ela está propondo isso para Jesus, até porque ela era uma mercadora de essências. Ela tinha, o que hoje nós poderíamos dizer, ela tinha uma loja da Boticário. Era uma vendedora de perfumes. Ela era dona de uma loja da Boticário. Apontou extensa vila, cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor, e continuou. Inúmeros peregrinos, cansados, me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. O lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho embriagante. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água perfumada e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas treinados em palácios ilustres. Então, como vocês veem, ela investiu com tudo. Ante o incompreensível silêncio do viajante, retomou o súplice, depois de leve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas, e dotando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou agora um tanto quanto irritada. Não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou. Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher,
enfeitada de adereços, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. 2 anos depois, passaram-se 2 anos, quando Jesus levantava paralítico ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura torturada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro de péssima reputação, um corpo estragado exalava gemido angustioso. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto deformado. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restavam da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava se aproximar. Olhou o mestre e reconheceu. Era o mesmo moço nazareno de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida pela dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal e aconchegou-a de manso junto ao peito. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz trêmula e dolorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que viestes fazer junto a mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, respondendo apenas: agora venho satisfazer-te os apelos. E recordando-lhe a palavra do primeiro encontro, há 2 anos atrás, acentuou compassivo: descubro em teus olhos diferentes chamas, e assim procedo por amar-te. Irmão X, contos e apólogos. Então esse é Jesus. O amor. O amor que, se ainda não nasceu dentro de nós, ele está lá dentro, porque para ele nascer, ele já precisa, assim como a mãe dá a luz ao seu filho, ele precisa já estar lá dentro. E ele veio há 2022 anos atrás, e não importa o dia, o que importa é que ele veio e colocou essa semente do amor lá dentro de cada um de nós. O amor sentimento, o amor que não tem parâmetros de escolha, o amor que não se regula pelo que ele pode ganhar ou que ele pode perder. Aquele que ama, ama. Pronto. Quando nós buscamos algum tipo de compensação, e pode ser nas paixões superiores, quando eu tenho um sentimento de gratidão, gratidão porque alguém me fez alguma coisa, e eu sou grato àquela pessoa. É um sentimento superior, é um sentimento nobre. Mas o amor, ele não se parametriza pelo que recebe. O amor ama, e ponto. O amor, ele quer o bem do outro e de qualquer outro. Então, é assim que Jesus nascerá dentro de nós. É assim que nós poderemos encontrar esse dia do nascimento dele dentro de cada um de nós. Poderíamos ter exemplos, poderíamos perguntar a Pedro. Pedro era como nós, que vivíamos lá. Simão, filho de Jonas, vem comigo, vamos pescar almas para o reino dos céus. E Pedro joga a rede naquele lugar, e poderia dizer Pedro que naquele dia ele nasceu para mim. Poderia ter dúvida ainda, porque Pedro ainda era uma pessoa nervosa, Pedro ainda era uma pessoa ansiosa, ainda não compreendia muito bem os caminhos do amor. Mas depois daquele dia que ele o negou por 3 vezes, um amigo querido, ele ficou ali passivo diante de tudo que fizeram com Cristo, não reagiu, teve medo, paixões inferiores, teve medo, para depois tornar-se Pedro. Pedro, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. E quando capturado pelos perseguidores do cristianismo, e disseram que iriam crucificá-lo como Jesus,
Talvez ali, verdadeiramente, Jesus tenha nascido, porque ele disse: não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E conta a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mateus Mataiás, vem comigo. Mateus era cobrador de impostos. Mateus, vem comigo, vamos contabilizar almas para o reino dos céus. Talvez ali Jesus tenha nascido para Mateus, porque ele resolve abandonar tudo para segui-lo. Segui-lo amando-o. Saulo, nas portas de Damasco: por que me persegues? E Saulo ali, diante daquela figura, diante daquela luz que cegava-lhe as vistas físicas e abria a visão do amor, a partir de então passa a ser Paulo, o maior defensor do cristianismo que a história conhece, assim como, enquanto Saulo foi o maior perseguidor do cristianismo, como a história conhece. Francisco de Assis, Francesco, ali Francisco diante da igreja de São Damião, porque ele escutava vozes: reconstrói a minha igreja. A igreja estava em ruínas, e Francisco ali, para entregar as chaves da igreja que ele reconstruiu, carregando pedras. Achavam que Francisco era louco. Diante da igreja, prostrado, de joelhos, ele escuta a voz novamente: não é essa a igreja, Francisco? Reconstrói a minha igreja, é a igreja moral, é a igreja do amor. E Francisco sai para ser Francisco de Assis, o pobrezinho, o trovador de Deus, para conversar com o lobo de Gúbio. Madre Teresa de Calcutá, depois de uma viagem difícil pela Índia, ao adentrar, ela via pessoas morrerem e serem jogadas nas lixeiras. Não tinha sequer um enterro digno ali. Quando ela entra naquele convento, ela vê a imagem do crucificado que dizia: tenho sede, tenho fome. Ali, talvez Teresa dissesse: foi o momento que ele nasceu para mim. E ela sai para se tornar Madre Teresa de Calcutá, para diante dos seus olhos, aconchegando junto ao peito um homem que morria, chagado, leproso, cheio de feridas, ali ninando para ele. Ele queria saber qual era a religião dela, queria saber qual era o Deus dela. Ela dizia para ele: meu Deus é você, e a minha religião é o amor. Diante de um homem rico que diz: madre, eu nunca faria uma coisa dessas, por dinheiro. E ela disse: e nem eu. Então, ali naquele momento, Jesus nasce para a Madre Teresa de Calcutá. E quantos outros na história poderiam asseverar, precisar o momento que ele nasceu para cada um de nós? Então, a reflexão da tarde de hoje, o pedido de Jesus que aguarda a todos nós: amemo-nos. Amemos a nós, amemo-nos uns aos outros. Diante das dificuldades, façamos um silêncio profundo, busquemos a Ele dentro de nós, e poderemos escutar aquela voz lá do alto da montanha, que ecoa e ecoará o quanto for necessário, que diz: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, leve é o meu jugo, suave é o meu fardo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Feliz Natal, muita paz para todos nós. Tem um poema hoje, não? Podemos? Não podemos agradecer transmissão de pensamento, mas é um agradecimento pela mão, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, para agradecer ao amor. Porque o apóstolo João vai dizer: Deus é amor. Então agradecemos a Deus, tomados pelo amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que nós temos, por tudo que nos destes, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pelo que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, e que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu a voar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu vejo os cegos que tropeçam na escuridão. Por eles eu oro, a Ti eu imploro, porque sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles verão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no teleiro,
a música do vento do ramo do oueiro, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque sei que depois desta lida, na outra vida, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, pela voz que declama, pela voz que clauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com sentido e emoção. Porque diante de mim eu vejo aqueles que sofrem de afasia, que não falam de dia, que não cantam de noite. Por eles eu oro, eu te imploro, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, pelas mãos que agasalham, mãos que atendem amor, o desamor, mãos de psicografia, mãos de cirurgia, mãos dos adeuses, mãos que acolhem o corpo de um filho alheio junto ao seio, sem receio, e pelos meus pés, que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar, porque eu posso bailar, porque eu posso me movimentar, e diante de mim eu vejo aqueles aleijados, paralisados, marcados, que não podem andar. Por eles eu oro, a ti eu imploro, porque eu sei que depois desta encarnação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, enfim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é um gravato de ouro, um bangalô, uma casa na favela, uma casa no caminho, seja lá o que for, o importante é que haja dentro dele a presença do amor. Amor de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de filha. A presença de um amigo, um cão, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se ninguém eu tiver, nem um teto para me agasalhar ou uma cama para me deitar, nem aí blasfemarei. Pelo contrário, eu te direi, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Pelo seu imenso amor, muito obrigado, Senhor. Muita paz. Que todos nós sejamos envolvidos pelo amor de Jesus, que vem de dentro de nós. Graças a Deus. Obrigado. Nós vamos agora para o passe, onde iremos receber as energias dos amigos espirituais. Vamos ficar sintonizados, continuar nessa sintonia de amor e paz. Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Vem a nós a graça que esplende de vós, venha a nós vosso amor, dá-nos paz, amor, felicidade, aqui na terra onde andamos ao léu. Fazer triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Maria.
Graças a Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Miguel. Por mais um dia de trabalho na tua casa, Miguel Arcanjo. Trabalho que nos ensina muito. O quanto nós aprendemos aqui. Não só a doutrina espírita, mas vivenciar o amor. Esse trabalho na casa de Miguel, dentro dessa comunidade, cada dia mais nos ensina o que é amar ao próximo. Nós sentimos a necessidade do nosso próximo. Nós sentimos que temos muito, que precisamos valorizar o que temos, que não podemos reclamar, não temos mais o que reclamar. Nós temos que agradecer, porque aqui dentro aprendemos que as pessoas em volta, ao redor do nosso grupo, têm muito sofrimento, sofrem demais. Sofrem físico, sofrem material. E chegam aqui, muitas das vezes, para pedir algo para comer, mas com um sorriso nos lábios, embora com uma lágrima no olhar. E nós, Senhor, nos envergonhamos de reclamarmos da vida. Vamos agradecer. Obrigada, Senhor, pelo que temos, pelo que somos, e nos dê força para continuarmos a nossa caminhada, mas sem reclamar, resignados, porque se estamos passando por alguma coisa, é porque merecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Miguel.